Olá galera, tudo bom com vocês? Hoje eu estou retornando ou reavivando o meu canal do YouTube. Mas eu vou mostrar para vocês o meu dia a dia, para que vocês possam conhecer a natureza que eu criei com a ajuda de Deus, claro, que envolve, né? E vou contar a trajetória passo a passo. Agora eu vou preparar uma galinha caipira, que também criada aqui com quiabo e talvez piqui, porque eu tenho também um pé de piqui que eu vou mostrar pra vocês. Então me acompanhe, você que gosta desse tipo de conteúdo, conteúdo de natureza, conteúdo de paisagismo, de decoração, de casa. Eu assisto muito Israel de casa, gosto muito, sabe? É um arquiteto. Eu sigo também um casal do YouTube que é um casal de engenheiros, que também ensina a construção de baixo custo. E mais ou menos é esse estilo que eu gosto, sabe? De trabalhar, de cuidar, de fazer um canteiro, uma bordadura, fazer uma comidinha bem caseira. Esse é o tipo de conteúdo que você vai achar aqui, comida caseira, lidar com plantas no dia a dia, com animais, com essa natureza deslumbrante que você vai ver atrás de mim. E eu vou mostrar pra vocês como é que é todo a minha chácara, o meu hostel, tudo que foi criando, e tem muita coisa que eu ainda vou fazendo, que eu vou melhorar. Cada dia eu falo que não está pronto. Comigo nunca nada está pronto, está sempre em construção. Então vamos lá? Aqui nós vamos refogar. Na verdade não é uma galinha, é um galo, né? Que foi abatido. E eu dividi em partes, né? Para fazer. E essa parte aqui, onde tem uma sobrecoxa, a coxa, a coxinha, eu vou fazer um molho. A grande, o pedaço, depois que cozinhar eu corto. Esse aqui é o peito. Então, enquanto o frango, lá o galo, né? Na verdade é um galo. Então o frango já estava cantando, então já era galo. Está a fritar, eu vou picar esse quiabo. Pode parecer pouco, mas é refeição para uma pessoa, só para mim. Então, eu não como mais que isso. Aqui dá para 2 vezes, almoçar e jantar. Vou também cortar, triturar e tirar o extrato dele para fazer um angu, que é uma comida bem goiana, né? Um angu com frango caipira e um quiabo e jiló são as nossas comidas tradicionais. Eu sou goiana, embora eu moro e vivo no Mato Grosso desde os 9 anos de idade. Mas eu vivo numa cidade que ela é divisa. Do lado de lá do rio é Goiás, do lado de cá é Mato Grosso. Então a gente chama de Mato Grosso goiano. Vamos lá. Vou picar primeiro o milho, né? Vou bater ele aqui pra gente bater. Depois que eu terminar, ou enquanto o frango estiver cozido, eu vou levar vocês a fazer um tour na minha chácara. E pra vocês verem como é que ela está. Porque cada dia que eu fizer um vídeo ela vai estar um pouco diferente. Por quê? Porque eu sou do tipo que eu sou muito criativa. Eu tô sempre tendo novas ideias. Eu vejo um canteiro que eu acho que não tá bom. Ah, vou mudar. O que foi, meu neném? Esse aqui você não come, isso é milho. Só a comidinha tá ali. Aí, eu faço novas ideias, eu crio e recrio. Eu vou criando mais espaços. Como aqui era uma chácara muito grande para cuidar, eu resolvi transformar ela em um hostel. Então, ela é uma chácara hostel. E as margens do rio, no Mato Grosso, e onde lá que você vai encontrar uma natureza deslumbrante. É aquele tipo de coisa que eu gosto. Muito paisagismo, construção bem rústica. Atrás de mim vocês podem ver assim pela decoração. Isso aqui é a minha cozinha. Depois também eu vou mostrar pra vocês cada detalhe. Por que essa parede é de tijolinho? Por que aquela prateleira de tábua de demolição? Tudo isso aí faz parte da minha decoração que eu gosto. Eu gosto de trabalhar isso. Eu gosto. Quando eu vim pra cá, eu falei, eu quero construir pra mim uma casa pequena, mais aconchegante, que lembra a casa de vó, de aconchego. Quero muita coisa assim, coisa antiga, mas não assim, montoeira de coisa. Eu quero usada na decoração. Cada coisa é usada na decoração. É parede de tijolinho à vista. E misturado a isso, um cimento que é uma modernidade, um concreto. Isso aqui é bancada de concreto armado, que é muito resistente e economiza muito. Ao invés de eu comprar pedra, granito, que é caro, fiz o concreto, lixei e resinei. Agora já tem 5 anos, vou dar outra lixada, passar um impermeabilizante. Mas eu vou mostrar pra vocês a etapa de cada um, tá bem? Quiabo, eu gosto muito de quiabo. Quiabo com carne moída, quiabo com jiló, quiabo com frango. Enfim, é uma das minhas comidas preferidas. Eu faço ele de várias formas. Quiabo no frango é muito bom. Quiabo na carne moída e jiló, maravilhoso. Eu vou fazer na rede vizinha, no Tique do Toque. No Tique do Toque. Tem muita receita que eu faço, né? No Insta também. Ó, gente, pra depois ninguém ficar falando que meu gatinho tá com fome, porque tá sentindo cheiro. Ele é manhoso, olha aqui. Vem cá pra você ver. Eu vou mostrar aqui a tanto de ração que tem. Ó. Tá vendo? A raçãozinha dele.
E é ração de primeira, sem conservante. É porque ele é manhoso, ele sente o cheiro da comida e fica, né? Mas eu não dou comida normal pra ele assim, não. Né? Pra não dar problema de estômago. Aí ele vai ter problema, né? Tem que levar no veterinário, né? Vai dar indigestão. Então, no máximo, eu faço um agrado assim. Pego a raçãozinha dele uma vez por dia, misturo com um patezinho. Eu vou mostrar pra você. Eu pego um pouquinho desse ou de qualquer outra marca, né? Não tô fazendo propaganda de marca. Eu pego o patezinho para filhotes, que ele não é filhote, ele só tem 2 meses e meio. Misturo na raçãozinha pra dar um agrado. E eu acho que é isso que tá acontecendo. Ele tá tão viciado que quando não tem patê misturado na ração, ele fica atrás de mim. Tipo, vai lá, põe mais patê, mas não pode. É só um agrado, como se fosse um café da manhã. E geralmente é no café da manhã que eu faço isso. Coloco um pouquinho de patê, misturo a ração pra ele. Aí depois eu deixo lá a raçãozinha lá completa pra ele. Ele, ó, sempre que ele quiser tem a ração. Mas ele fica assim, atrás, eu acho que pedindo mais patê, mas não pode, né? Senão vicia, aí só vai querer comer patê. Aí ele aguenta meu bolso e também eu acho que não faz bem assim, né? E se você precisa viajar e sair, né? Complicado, então tem que ser comer ração. Ração pra filhote eu compro. Ração pra filhote sem conservante. Eu compro de umas marcas boas aí, Origem, outras aí. Tá vendo essa tábua aqui? Essa tábua aqui, ela é um achado, é uma garimpagem. Eu encontrei ela assim aqui, porque ela era um encosto que tinha uma cadeira antiga. Isso aqui é madeira de muitos anos que não acaba. Aí eu trouxe, lavei, né, dei uma higienizada nela. E eu adoro ela pra cortar meus legumes, cortar cebola. Então assim, você vai ver que eu sou muito de reciclar, de reaproveitar e garimpar. Eu sou a rainha do garimpo. Você vai ver quanto eu garimpo as coisas. Cebola dourada. Acrescentei cebola dourada, acrescentei açafrão. E agora eu vou adicionar o frango, que já tá frito. Frango galo, que está fritinho. Agora eu vou adicionar aqui água quente, tapar e deixar cozinhar para ficar bem molinho. Enquanto isso eu vou fazer o angu. Bastante água, porque como eu disse, ele já estava cantando, então já era galo, né? Então tem que deixar cozinhar bem. Eu gosto da carne bem macia, bem molinha, e precisa ficar o caldo para eu comer com o angu. E o quiabo só vem no final. Aqui eu coloquei no mixer, pode pôr no liquidificador, mas eu preferi colocar no mixer, que é pouquinho e eu gosto dele. Então já coloquei ele, coloquei água e vou triturar. Milho triturado, vou coar. Essa peneirinha é bem fina, então dá pra eu coar nela. Mas quando não tem, você pode coar no pano também, um pano de prato limpinho, né? Na fazenda, lá na roça, a gente fazia assim, né? Na casa dos meus pais. Minha mãe sempre pegava um pano de prato limpinho, lavadinho, e usava pra coar. Mas hoje em dia a gente tem, né, essas facilidades, uma peneirinha de inox, igual essa que eu tô usando assim, que ajuda, né, e facilita. Porque o pano, além de tudo, pra sujar, você tinha que estar pondo aqui boa, pra limpar depois, aquela coisa toda, né? E geralmente, assim, quando tem galinha, a gente dá pras galinhas isso aqui. Só que quando eu tenho tempo e tô, assim, com visita, eu não jogo fora, nem pras galinhas. Eu faço um bolo, coloco um pouquinho de fubá, ovo, leite, queijo e faço a sobremesa do almoço. Fica bom. É só você pegar essa massa aqui, adiciona aqui, no caso aqui ela deve ter umas 2 xícaras aqui de massa. Eu ponho mais uma meia xícara de fubá, 2 ovos, 1 xícara de leite, pó royal, queijo, e aí unto com margarina na forma, coloco dentro para assar. Fica uma pamonha, tipo de pamonha doce. Fica muito bom, muito mesmo. Aqui está. Agora é só levar ao fogo, levantar a fervura e ele vai engrossar. Aqui tá o extrato do milho, né? Só o polvilho. Então agora vamos levar, vamos mexer bem para ele não pregar no fundo e vamos ter o nosso delicioso angu goiano. Vamos lá ao preparo do nosso angu.
segredo é só mexer, não pode parar de mexer. Por quê? Porque senão ele prega no fundo e queima, né? É mexer até ele virar aquele mingau. Quando ele levantar a fervura, que ele borbulhar, está pronto. Se ficar muito duro, se você quiser mais mole, põe mais água. Mas se não, se ficar mole, tá bom. Mas também tem pessoa que gosta de mais durinho, pra cortar ele. Meu avô, ele gostava de cortar as talhas, assim. Falava que era mais gostoso, colocava em cima do prato e jogava aquele molho do frango com quiabo ou com piqui. Que nós fazemos frango, às vezes com quiabo, às vezes com piqui. Com piqui mais no final do ano, que é quando tem piqui, né? Quiabo tem o ano todo, né? Então é sempre que dá vontade, a gente faz o franguinho com quiabo e o angu. É tradicional. É como se fosse assim, um churrasco pro gaúcho. Não que goiano não gosta de churrasco, goiano gosta de churrasco também, mas a comida típica é o frango com quiabo e angu. Porque o churrasco mesmo, da forma que hoje, tradicionalmente, a gente conhece, ela foi introduzida pela cultura gaúcha, né? A cultura do sulista. Que trouxeram esse churrasco feito com a carne temperada apenas no sal grosso. Goiano, até a carne do goiano, o churrasco dele é diferente. Ele põe muito tempero, põe até alho. Coisa que para os gaúchos é um horror, né? Eu fui criada no meio dos gaúchos, né? Aqui no Mato Grosso, a cultura gaúcha que é muito forte, então eu gosto muito do churrasco igual dos gaúchos. Não que eu não gosto do churrasco goiano, é diferente. Mas falar assim, estou com vontade de comer uma carne assada, um churrasco, é com sal grosso. Aí quando eu vou em Goiás, lá na casa dos meus parentes, aí como churrasco lá com cebola, alho. Tem vezes que eles ferventam a carne, não sei se vocês já viram isso aí, né? Eu, assim, como eu fui criada na cultura que no princípio eu achei meio estranho. Ferventar aquela carne da leitoa ali, depois tirava que ia assar. Isso não se faz na cultura gaúcha. Mas eu provei e gostei. É um sabor diferente. Não é aquela carne assada sulista, né, que a gente está acostumado, mas é gostoso. Ou seja, eu quando eu viajo, eu gosto de comer as comidas típicas do local. Gosto de provar de tudo. Tudo. E saber se o sabor agrada. Porque não adianta você falar assim, eu não gosto. Se você não provar, tudo eu quero provar. Pra eu falar assim, eu não gosto, é porque eu provei e não gostei. Mas você nunca vai ver eu falar que eu não gosto de uma comida se eu nunca tiver provado por ela. Então aqui, ó, começou a... Tá vendo, ó? Fumacinha levantando. Não pode parar, tem que... Sei até ser forte. Essa panela é fina, eu vou até baixar o fogo. Ela é muito fina, não pode até queimar o fundo. Olha só. Isso é bom. Isso é bom um tanto. Você joga o molho em cima, o molho do frango. Também você pode fazer isso aqui com a carne moída com quiabo. E aí põe ela no prato e joga a carne com quiabo dentro. Com jiló, quiabo, jiló, carne moída. Ou frango. Enfim. É uma delícia, ó. Como é que ficou o creme de milho? Uma creme de milho. A gente chama de angu porque qual é a diferença? Isso aqui é milho natural. Não é em conserva, não é fubá. É o milho que você corta, bate ele no liquidificador. Ou na roça a gente no liquidificador ralava no ralinho. E aí coloca um pouquinho de sal e come. É a mesma massa que você usa para fazer o curau. Aqui se eu quiser tirar a metade, me deu até uma ideia, e jogar um leite dentro, porque eu coloquei sal bem pouquinho. E para fazer o curau precisa de sal também. Porque se você não pôr um pouco de sal, qualquer coisa de doce que você for fazer, o sal ajuda a apurar o doce. E não fica aquele doce enjoativo, mas não fica aquele doce saboroso. Então é um bolo, tudo que você for fazer, que for de doce, você tem que pôr uma pitada de sal. Eu como é muito, eu me deu a ideia, eu vou tirar um pouco aqui para eu almoçar, e o resto eu vou pôr açúcar e vou pôr leite. E vou fazer, a minha sobremesa vai ser um curau. Tá vendo aqui? É só colocar o leite. Vamos nessa? Vou tirar então aqui a quantidade que dá pra eu almoçar. E o resto eu vou pôr açúcar e leite. Com 2 espigas de milho, eu vou fazer a refeição principal e vou fazer a sobremesa. Tá bom um tanto. Como diz uma TikToker lá, vai ficar bom é hoje, meu povo. Eu acho engraçado quando ela fala isso, vai ficar bom é hoje. Isso aqui dá pro meu almoço. E aqui eu vou pôr açúcar e leite. E vou fazer um curau. Vai ficar bom é hoje. Então vamos agora, continuando a receita. Vou colocar aqui 2 colheres de açúcar. Acho que até foi demais. Não ficou muito doce. Leite. E vamos fazer o nosso curau, que vai ser a nossa sobremesa. Nossa, mas vai ficar bom. Eu tô até salivando. E aqui está o nosso mingau, chamado curau de milho. Chamamos de curau. É o milho, extrato do milho com leite e açúcar. Então, assim, daquelas 2 espigas, primeiro eu fiz, né, o mingau.
que eu tirei para eu almoçar, que é o angu. Que o angu vai o quê? Somente água e sal. E um pitadinho de sal. E o curau eu coloquei açúcar e leite. É a minha sobremesa. Pensa em algo delicioso. Adoro. Eu gosto do curau quente. Então eu vou separar metade. Vou colocar nessa vasilhinha e deixo gelando na geladeira. Quando eu quiser depois eu ponho no micro-ondas. E o restante eu deixo aqui na panela, porque quando eu terminar o meu almoço, aí se ele tiver frio eu dou uma esquentadinha, porque eu gosto dele bem morninho, sabe? Quando ele faz aquela natinha por cima assim, é assim que eu gosto. Fica muito bom. Enquanto o nosso frango galo vai terminando de cozinhar, vamos lá no galinheiro levar isso daqui para nossas galinhas e já aproveitar para fazer um tour nessa linda chácara e hostel Sossego do Garças. Aqui descendo a área da cozinha, que eu tenho cozinhando, e essa vista maravilhosa da piscina, esse espaço lúdico, os meus fiéis escudeiros, Frederico e Frajola. E vamos lá. Se preparem que a visão é maravilhosa. Tudo que eu amo, natureza. Aqui adentramos ao espaço Hostel Sossego do Garças, onde temos chalés, bangalôs, espaço para acampar e espaço para curtir essa natureza maravilhosa. Olha que natureza linda. Cantinhos assim, como um banquinho de praça para você sentar, curtir. Redário, temos redes para você ficar aqui somente apreciando a natureza. Temos os nossos mascotinhos, Galizés Nagasakis. Piquititico com seus filhinhos. E agora, adentrando a essa parte, vamos ao galinheiro. Olha, piqui para todo lado, que tá caindo muito piqui. Olha só, piqui, todo dia a colheita de piqui é grande. Comecei a colher e parei, já tá cheio aqui, olha o tanto no chão. E esse piqui é uma delícia. Pensa num piqui carnudo, é esse, muito bom. E aqui está, as minhas meninas comendo o que sobrou das 2 espigas de milho que eu trouxe para elas. Elas também merecem, né? Não são lindas? E aqui está o nosso chalezinho romântico. É um quarto completo com essa área, chapeuzinho de palha feito de parabólica. Depois eu vou explicar como é que eu fiz ela para vocês em outro vídeo. Aqui todo dia a gente tira manga e tá cheio de manga no chão, porque estamos na temporada de manga, né? Olha só o pé de manga, como distribui. E temos esses outros espaços de convivência para essa carne. Ali temos um bangalô com 3 quartos, mais outro bangalôzinho. Esse bangalô aqui, um quarto, mas que cabe até 6 pessoas. E essa natureza maravilhosa. Cada espaço aqui foi criado com muito amor e carinho pelas minhas mãos e dos meus colaboradores, claro. Mas o projeto paisagístico, arquitetônico, sai tudo dessa minha cabecinha aqui. Tudo. E esse é o Sossego do Garças. Aqui, olha o tamanho desse pé de piqui. Eu vou ter que podar, que tá muito alto, mas ele dá piqui pro ano todo. Faço conserva, congelo, dou pros amigos, come. Enfim. Sossego do Garças é um sossego e é também um local de muita, muita fartura. Olha o circuito da banana. Aqui toda a água da casa cai nesse espaço que é filtrado pelas bananas, que faz esse paisagismo lindo, produz cachos maravilhosos, né? Muita fartura, e a gente faz um reaproveitamento das águas. Isso é o Sossego do Garça, amor e respeito à natureza. Olha essas pedras que linda. As pedras também são amadas e respeitadas por nós. Este é o Sossego do Garças. Um paraíso, um cantinho, um pedaço de paraíso na terra. Para descansar, para sossegar e para se integrar com a natureza. Pessoal, ficou pronto. Então, vamos experimentar se ficou bom, né? Aqui eu já coloquei um pouquinho de arroz, que é pouquinho. Eu prefiro colocar mais. É esse angu, que esse sim é uma delícia. Vamos lá. Nossa, ficou do jeito que o vovô gostava, de pedaço. O vovô gostava assim, ó, de pedaço. Aí vamos colocar o nosso frango com quiabo. Ó, delícia. Vou colocar mais aqui perto pra vocês verem. É muito frango, eu não sou muito de comer carne não, mas o caldo, essas coisas eu gosto. Mas eu vou pôr uma coxinha. Mas principalmente o quiabo e o caldo em cima desse angu. Nossa, isso é uma coisa boa, hein? E por último, feijão. Um pouquinho de feijão também. E aqui está angu, coxinha de frango, quiabo, arroz
e o nosso feijão. Para completar, podemos adicionar, se quiser, que eu tenho aqui, que eu fiz, conserva de piqui ou molho de piqui. Creme de piqui, que eu acredito que eu vou colocar um pouquinho. Mas agora não, agora eu preciso provar essa delícia aqui, ó. Quiabo e angu. Bom demais. Só quem é goiano raiz vai entender o gosto e a apreciação desse prato. Então, tá muito bom, hein? Nosso frango com quiabo, angu, tá uma delícia. Mas, pra melhorar um pouquinho mais, eu fiz esse creme de pequi. Se já tava bom, agora ficou melhor ainda. O creme de pequi. Pequi do Mato Grosso. Produzido aqui, no Sossego do Garças. Foi colhido aqui e eu fiz, pessoalmente, esse creme. Pensa num creme gostoso. Muito bom. Creme de pequi com angu. Nossa, a combinação ficou perfeita. Muito boa mesmo. Vale a pena provar. Como diz a Alexandrina, que eu sigo, né? Faça nas suas casas, você vai adorar. Isso é muito bom. E finalizando o nosso almoço, fiquem com as imagens do Sossego do Garças colhidas através de um drone.